ser que aquele momento você esteja disperso. Então, em nome de Jesus, preste bastante atenção. Salmo de número 102. Salmo de número 102. Glórias. Enquanto nós estamos aqui também, ligados no culto, mas vamos ligar também as nossas orações a pessoas que ainda nem chegaram em casa por conta das inundações, por conta das enchentes, por conta dos alagamentos. Infelizmente, muitas pessoas não chegaram até agora dentro das suas casas e só Deus mesmo para ter misericórdia. Salmo 102, versos número 1, quem encontrou, diga amém. Amém. Assim está escrito: Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Para mim, inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu te clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumo e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido, seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões, velo, sou como um pardal solitário no telhado. Amém? Meus irmãos, tenho certeza que todos que estamos aqui já enfrentaram, que nós enfrentamos até hoje, momentos em nossas vidas que, se possível fosse, nós tiraríamos do momento que nós estamos vivendo. E tem pessoas que, se pudessem excluir do passado que um dia viveu, tenho certeza que fariam o mesmo. Só que existem um outro grupo de pessoas que já enfrentaram situações que conseguiram extrair delas o melhor. Tem pessoas que já enfrentaram diversas dificuldades e vales e problemas. E se pudesse voltar no tempo para aprender mais um pouquinho, voltaria. Eu mesmo sou esse tipo de pessoa. Aprendi demais com os meus erros, aprendi demais com as minhas falhas. E pelos vales que um dia enfrentei, pelas provas que um dia passei, eu cheguei aonde eu estou no dia de hoje. E só tenho a mentalidade, a maturidade que eu tenho hoje, porque um dia já passei por uma situação difícil, porque um dia já enfrentei um processo, um vale, que por muitos pode ser que seja o pior dia da vida, só que para outras pessoas pega e faz se tornar algo que vai nos trazer uma maturidade. Só que quando nós observamos a Bíblia Sagrada, e principalmente no livro dos Salmos, nós estamos falando exatamente desses momentos que já vivenciamos, momentos que estamos vivenciando, e agora não se tornam mais momentos, mas se tornam clamores, se tornam orações. Por exemplo, já foi falado diversas vezes aqui, já foram diversos pregadores que pregaram a respeito do Salmo de número 23. E não pense você que o salmista Davi, quando ele começa a escrever o Salmo 23, ele estava vivendo um momento bom na sua vida, ou o melhor momento da sua vida. Você está exatamente enganado. Davi ele estava passando por um momento de dificuldade. Davi estava passando por um momento onde as pessoas não queriam mais ele por perto, onde o desprezo teve que fazer parte da vida de Davi. E Davi pega esse momento difícil e extrai o melhor daquele momento. E ele começa a escrever o Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Por exemplo, quando nós observamos a Bíblia Sagrada também, no Salmo de número 91, não ache você que o salmista estava enfrentando o melhor momento da vida dele. O momento era dificultoso, o momento era peçonhento, o momento era de se esconder. E ele começa a abrir a boca, e ele começa a escrever o Salmo de número 91. E eu tenho certeza que muitos aqui conhecem esses salmos. Então os momentos difíceis são momentos que nós precisamos aprender, tirar deles o melhor da nossa vida. Tem pessoas que param no momento difícil, tem pessoas que param no momento da dificuldade, tem pessoas que retrocedem quando tudo está mal. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para poder exatamente dizer uma coisa: é o seu momento difícil que vai forjar o seu caráter lá na frente, é o seu momento difícil que vai te trazer maturidade
lá na frente, Romanos capítulo 5, verso de número 3, vai dizer: ei, eu não tenho mais medo de passar por problemas ou dificuldade, porque toda perseguição gera em mim a maturidade de nunca me afastar da presença do Senhor. O apóstolo Paulo estava sendo bem claro, dizendo: provas que um dia eu tinha medo de passar, hoje já não tenho mais, porque antigamente eu fugia, antigamente eu me escondia, porque eu não tinha ninguém mais a quem recorrer, mas a partir de agora, quando o problema aumenta, eu vou para quem pode solucionar. A partir de agora, quando a prova aumenta, eu vou para quem pode curar a alma que está afligida. Então, quando o salmista ele começa a escrever, eu vejo o salmista ele passando por momentos difíceis e também passando por momentos bons. Quando eu olho para o Salmo de número 40, eu vejo que o salmista ele começa a escrever desta maneira: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Só que nós só prestamos atenção na letra e só prestamos atenção naquilo que nós queremos ouvir, porque o Salmo de número 40 não é algo que ele está vivendo, é algo que ele já viveu, é algo que ele está recitando do passado. Quer ver uma coisa? Olha o verbo esperei, ou seja, passado. Ele está dizendo: um dia eu clamei para viver o que eu vivo hoje, um dia eu orei para viver o que eu vivo hoje. A toda a vivência um dia já foi sonhada, a tudo aquilo que vivo hoje um dia foi planejado, a faculdade que hoje você desfruta um dia foi sonhada, o cargo que hoje você exerce um dia foi sonhado, o lugar onde você está um dia foi sonhado. E uma coisa dizendo, tem pessoas que hoje, nesta noite, já está desanimado e não quer mais projetar nada, mas meu Deus me trouxe aqui nessa noite para poder dizer: se você quer viver o melhor nessa terra, começa a projetar, porque um dia você vai testemunhar algo que você já está passando. Agora escute, vamos dividir esse Salmo de número 40 em 3 partes. A primeira parte vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Quando eu olho para Eclesiastes capítulo 3, eu vejo que um homem chamado Salomão, aonde vai passar por momentos da vida dele aonde são muito dificultosos. Salomão ele começa a escrever 3 cartas, três livros. O primeiro é Provérbios, segundo Eclesiastes, e terceiro primeiro Provérbios, segundo Cantares e terceiro Eclesiastes. Quando Salomão ele estava vivendo essas 3 fases da vida dele, há quem diga que quando Salomão estava escrevendo o livro de Provérbios, é quando ele estava ainda na sua juventude. Na verdade, quando ele escreve Cantares, ele está na sua juventude. Provérbios ele está escrevendo com a sua sabedoria, e Eclesiastes ele já está escrevendo com a sua maturidade. E quando ele escreve no Eclesiastes capítulo 3, versos número 1, ele está dizendo: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E quando eu observo isso, eu estou vendo uma pessoa que não está escrevendo apenas com a ponta do seu dedo, está escrevendo com a vivência que ele um dia vivenciou. Ele está olhando: eu sei que um dia eu já passei por prova, um dia eu já passei por situações difíceis, um dia eu já passei por momentos apertados, mas em todos esses dias eu fui mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele estava resumindo Eclesiastes capítulo 3 nessas palavras. Ele estava dizendo: um dia eu passei pelo vale da sombra da morte, mas foram esses dias que me fez chegar aonde eu estou. Foram os dias da provação, foram os dias da dificuldade, foram os dias tortos, foram os dias sombrios, foram os dias, como o pastor Júnior fala, de trevas. Esses dias foram os dias que pessoas querem riscar do papel, querem riscar da memória. Só que foram esses dias que te trouxe até aqui e fez você ser quem você é. Foram pessoas que aqui está, que aprenderam com os seus erros e hoje não pratica mais. É pessoas que estão aqui que um dia errou e já não erra mais, um dia pecou e já não peca mais, um dia já cometeu um erro e agora não comete mais. Então o salmista ele está começando a dizer: esperei com paciência no Senhor. Sabe por quê? Porque eu confio em quem fez a promessa, eu confio em quem mandou a prova. Eu sei que o mesmo quem deu é o mesmo também quem pode tirar. E ele começa a dizer na segunda parte: ele se inclinou para mim.
Jó capítulo 19, versículos número 25, vai dizer: pensei que o meu Redentor, ele vive, e por fim se levantará na terra. Quando Jó estava dizendo isso, Jó estava passando pelo pior momento da sua vida, pela pior fase da sua história. E quando ele estava dizendo isso, ele estava dizendo em outras palavras: eu confio naquele que um dia me fez a promessa. Ele estava dizendo: toda ação gera uma reação, e a ação que eu vou ter agora vai um dia gerar a consequência dela. E qual é a ação? Qual é a ação que Jó toma? No meio do vale, no meio da prova, no meio da adversidade, ele começa a dizer: independente da prova, eu vou ser fiel. Independente da prova, eu vou continuar a minha fidelidade. Sabe por quê? Porque Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe que outras palavras Jó estava dizendo? Jó estava abrindo a boca e está dizendo: o momento que eu estou vivendo é catastrófico, porém a minha fidelidade um dia vai me gerar um testemunho. Eu não sei você, mas tem gente aqui que entrou o mês de janeiro, entrou o mês de fevereiro, entrou o mês de março, e a situação está um caos, a sua casa está em desordem. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para poder dizer: a porta de desordem cai por terra. Agora, a Deus vai começar a organizar a tudo aquilo que está desorganizado. A sua finança vai começar a andar, as perseguições vai começar a desaparecer. Sabe por quê? Porque a sua fidelidade vai trazer a vitória para quem acredita. A sua fidelidade vai trazer a sua vitória. Agora vamos para a última parte. Ele começa a dizer: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Jeremias 33:3. Deus toma a boca do profeta Jeremias para poder dizer: ei, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Salmo 115, verso número 5, vai dizer que o salmista ele começa a observar aonde ele está vendo deuses. Ele começa a dizer: tem olho, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não sente cheiro, tem mãos, mas não apalpam, tem pernas, mas não consegue andar. Porém o nosso Deus é totalmente diferente. E a primeira coisa que ele faz: tem ouvidos e ouve o clamor da igreja. Então quando o salmista ele estava dizendo, ele estava abrindo a boca e estava dizendo: eu sei o Deus que eu clamo, porque o Deus que eu clamo pode me dar uma resposta. Eu sei o Deus que eu falo, porque o Deus que eu falo pode me dar uma resposta. Então o Salmo de número 40, resumindo naquilo que a gente entendeu aqui, o salmista estava dizendo: as provas que um dia eu passei me deu forças para chegar aonde eu estou hoje, pois a minha fidelidade trouxe as bênçãos de Deus a me alcançarem através do clamor que um dia eu clamei. Sabe o que Deus está dizendo? Através da prova que você está enfrentando, através da sua fidelidade, através do seu compromisso comigo, a partir de agora as bênçãos não vai ficar mais paradas. Como o pastor disse, elas vão te acompanhar. Só que para elas te acompanhar é preciso um segredo. Qual é o segredo? Fidelidade. Querendo ou não, acreditando ou não, você precisa entender: Deus ele trabalha através da fidelidade. A Deus ele age através da fidelidade. A Deus ele transforma através da fidelidade. Eu olho para Jó, eu vejo um homem fiel, homem temente, homem reto, homem que se desvia da presença e da aparência do mal, homem fiel, homem que foi fiel até o final. E depois da fidelidade, Mateus, as bênçãos alcançaram a Jó. Jefté sai da sua casa porque foi expulso pelos seus irmãos. Ele vai para a terra indiferente da onde ele estava, e através da fidelidade
fidelidade dele, a Deus traz de volta como libertador, como uma pessoa que ia pelejar, entrava e saía diante dos inimigos vencedor. Ou seja, através da fidelidade, Deus ele pode mudar a tua história. Agora vamos lá. Nós pegamos o Salmo de número 40 e nós vamos ver o salmista ele agradecendo por aquilo que ele já conquistou. Nós vemos o salmista dizendo: ei, esperei com paciência, só que a bênção já chegou. E o salmista não esquece de agradecer. Ele clama, e quando a bênção chega, ele agradece. Que é isso, Mateus? Quem lembra dos 10 leprosos? Jesus cura os 10, mas não é os 10 que voltam. A maioria recebe, só que a minoria volta para agradecer. Mateus, não entendi. Se a fidelidade traz as bênçãos, a ingratidão afasta elas da gente. Você quer pegar Deus e deixar Deus irado? Seja ingrato. Você acha que por quê? Deus ele leva o povo para poder pastar no deserto por 400 anos, sendo que o caminho, a trajetória era 40 dias. A ingratidão do povo fez as bênçãos tardarem a chegar. E de mais de 2 milhões de pessoas que saem do Egito, apenas 2 recebem a bênção por causa da fidelidade. Só que nós estamos vivendo um século, nós estamos vivendo um momento onde estão apagando na nossa memória algumas coisas preciosas que Deus ele não quer que apague. E vou falar Apocalipse capítulo número 20, versículo 22. Depois que João recebe as visões, depois que João ele vê a besta saindo da água, depois que João ele vê o dragão descendo e arrastando a terça parte dos anjos com ele, depois que João ele vê o milênio, depois que João vê o trono branco, depois que João ele vê o juízo final, depois que João entende que lá em cima vai ficar a igreja, João ele volta para onde ele estava, para a terra, e ele abre a boca e diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Precisamos trazer de volta isso para a igreja. Precisamos trazer novamente a adoração de volta, para que a igreja seja preparada para subir e não para ficar. As pessoas hoje em dia não pregam mais céu, mas sim pregam terra. A maioria das igrejas não estão preparando o povo para subir, mas estão preparando o povo para conquistar as coisas da terra. E isso não é pecado. Porque Mateus capítulo 6, verso 33 vai dizer: busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro a obra, e depois é Ele quem acrescenta. Aleluia! Meu Deus, é forte. Não vou entrar nisso não. Então, quando eu olho para o Salmo de número 102, eu estou vendo um povo conectado ao Salmo 126 e conectado ao Salmo 137. Vou falar isso para vocês. O salmista de número 102 é o mesmo, na verdade está no mesmo lugar que o salmista do 126 e do salmista do 137. Mateus está escrito, o salmista do 102 diz: eu sou semelhante ao pelicano no deserto. O salmista do 137 vai dizer: penduramos os nossos harpas no salgueiro. E o salmista do 126 está dizendo: vamos agradecer a Deus porque sonhamos em sair da Babilônia e hoje Deus cumpriu. Então nós estamos presos aqui agora dentro do texto em 3 períodos. O primeiro período é o povo que entra dentro do cativeiro babilônico, e no Salmo de número 137, aquele povo que estava adorando agora não adora mais, aquele povo que estava buscando agora não busca mais, aquele povo que adorava agora não adora mais. Por quê? Porque todos eles penduraram a sua harpa no salgueiro. E quando fala de pendurar a harpa no salgueiro, estava dizendo: eu agora pego o meu chamado e escondo ele, porque o momento que eu estou passando é difícil demais para eu adorar.
Só que o Salmo de número 102 é totalmente diferente. É o mesmo povo, só que em pessoas diferentes. Quem estava na Babilônia era o povo de Israel. Quem estava preso dentro do exílio babilônico era o povo de Israel. Preste atenção nisso aqui para você entender. Quem estava dentro da Babilônia é quem um dia foi tirado de Jerusalém e agora está dentro da Babilônia preso. Só que tem dois grupos dentro da Babilônia. Irmãos, o ambiente babilônico era o mesmo. Só que pessoas diferentes não estavam lá dentro. As pessoas do Salmo 137 eram pessoas que tinham ministério. Eram pessoas que pregavam. Eram pessoas que louvavam. Eram pessoas que intercediam. Eram pessoas que ficavam na escala. Eram pessoas que ajudavam. Eram pessoas que entravam para agregar. Só que o salmista de número 102 também é aquele que ficava na porta, aquele que descia para a escolinha, aquele que ajudava no andamento do culto, aquele que se assentava em cima do altar, aquele que ficava na mesa de som, aquele que pegava no microfone para poder falar. Era todo mundo adorador. Só que existe uma diferença. A primeira diferença que existe aqui é o que o ambiente aonde estão pode até contaminar, mas não contamina todo mundo. Tem gente que passa pela prova e não entra mais na igreja, e para de adorar, e para de buscar, e para de se consagrar, e para de vir para o culto, e agora só vem domingo, e agora só vem quarta, e agora só vem sexta. Eu vou quarta porque eu gosto do mover do Espírito, eu vou sexta porque eu quero libertação, eu quero domingo porque eu quero cultuar com a minha família. Só que escute uma coisa, o mesmo que estava abrindo a boca, estava dizendo, eu só vou um dia para o culto, porque eu estou numa prova terrível. O mesmo que está na prova está dizendo, eu vou quarta que eu quero revestimento, eu vou sexta porque eu quero libertação, e eu vou domingo porque eu quero a união da minha família. Existem provas iguais com atitudes diferentes. Já percebeu isso? Eu tenho certeza que assim como eu e você conhecemos provas de algumas pessoas, não de todos. Eu não sei a prova do pastor. A gente tem certa intimidade, porém em algumas ele não abre. Da mesma maneira eu, da mesma maneira o Eduardo, da mesma maneira o pastor Valdir, da mesma maneira o Alex, da mesma maneira as pessoas que aqui estão. Eu não sento para poder perguntar, e aí, como está a prova? E aí, vai passar ou vai voltar? Não, da mesma maneira vocês comigo. Só que uma coisa estamos dizendo, eu passo por prova, só que você também passa. A minha prova, você não suporta. A sua, eu também não suporto. Ambos passam por provas. E não é porque tem um cargo. Primeiro, nós somos seres humanos. O cargo não é uma armadura para poder revestir você. Fui ungido a pastor e agora? Agora a prova não bate mais, vai nessa. Fui ungido a presbítero, agora a prova só vem no pé, vai nessa. Fui ungido a cooperador, fui ungido a missionário, fui ungido a obreiro, fui ungido a diaconisa. E agora a prova não vem? Vai nessa. Aí que a prova aumenta mesmo. Pastor, se eu soubesse que o fardo pesava tanto, eu tinha falado, Jesus, me deixa como servo aqui apenas. Me deixa apenas como adorador, como um limpante da igreja. Porque o cargo, as pessoas matam e morrem por causa deles. Só que depois que tem, não suportam e retrocedem. Não aguentam e param. Se você soubesse o peso de um ministério. Até Arão receber o chamado. Era ele que era o porta-voz de Deus. Para Moisés. Na verdade, ele era o porta-voz de Moisés para o povo. Só que depois da unção, veio algumas ervas daninhas e começou, ei, faz o bezerro, faz a adoração. O cargo pesa. E pesa de verdade. Me fala alguém que perseguia Davi no pasto. Não tem. Me fala
ele estava pastoreando as ovelhas. Não tem. Mas quando o óleo desceu na cabeça dele, automaticamente é o óleo descendo e descendo também a inveja, é o óleo descendo e também descendo a avareza, é o óleo descendo e também descendo a cobiça, é o óleo descendo e descendo tudo aquilo que não presta da parte dos outros. Só que da mesma maneira que quando o óleo desce, as pessoas invejam, as pessoas querem caluniar, as pessoas querem criticar, a Deus desce o óleo e está dizendo: a partir de agora é eu que te guardo, é eu que te guio, é eu que te protejo, é você entrando, eu entrando também. E mostra na Bíblia, pelo amor de Deus, alguém perseguindo o profeta Samuel quando ele ainda estava na casa de Ana. Eu te desafio, abre aí a sua Bíblia e me mostra, pelo amor de Deus. Me mostra alguém chegando para Pedro e dizendo: Pedro, você não presta, quando ele apenas estava dentro do ambiente de trabalho dele na pescaria. Ei, escute isso. Você que busca por cargos, você que quer uma elevação ministerial, se prepare, porque através da unção também vem o peso. Quanto mais é dado, deixa eu me contar algo rapidinho. Quando eu entrei na igreja, eu confesso, eu nunca fui crente para ficar sentado. Quando eu não era obreiro, quando eu não era nada, eu falava: pastor, deixa eu ficar na porta, pode ir lá. Ficava na porta o culto todo. Aí daqui a pouco eu comecei a olhar que os cooperadores, né? Lá na minha igreja era desse jeito, os cooperadores ou os obreiros chegavam no culto e parece que a coisa era diferente. Parece que era mais visibilidade, parece que as coisas fluíam mais com eles. E eu dizia: Senhor, eu quero o que ele tem. Não estou invejando, mas eu quero o que ele tem. Senhor, eu quero. E Deus derrama. Fui ungido a cooperador. Senhor, perdoa. Não é querendo ser ingrato, mas eu quero uma elevação espiritual. Eu quero mais. Não me contento em apenas ser um obreiro. Eu quero mais. E está aqui, para você que já parece que estacionou no seu ministério. Para você que acha que o seu cargo já é o ápice do seu ministério. Não. Deus tem muita coisa ainda para fazer na sua vida. Eu quero mais, Senhor. Passou-se um ano. Deus derramou a bênção. Você acha que eu fiquei parado? Fiquei nada, meu irmão. Falei: Senhor, eu quero. Porque eu acompanhava os presbíteros da igreja quando eles iam pregar, porque eu gostava. E aí quando eles chegavam no altar, eu era diácono ainda, e eles presbíteros, eles subiam, eles entravam dentro da igreja, o pastor de lá de dentro, mandava o obreiro: ei, chama lá o presbítero para o altar. E aí o obreiro ia correndo, chegava e falava assim: qual é seu cargo? Eu falei: eu sou diácono. E o dele? Ele é presbítero. Só para voltar. E eu olhava e falava: Senhor, eu quero. Dá para mim, Senhor. E Deus ali começava a falar: você vai aguentar? Fala: Senhor, se o Senhor vê que eu aguento, me dá. E passei para aprender uma coisa. Não é tudo que a gente pede que Deus ele dá no momento que a gente quer. Escute uma coisa: antes de você receber, primeiro vem um processo para você receber algo. Antes de uma promoção, primeiro tem um processo. Antes de pegar no volante, tem um processo, e o processo é chato demais. Tem o CFC, tem o exame médico, tem a prova, e tem depois as aulas práticas, tem as aulas teóricas também, e tem depois o teste. Depois, se você for reprovado, também não pode pegar no volante, tem que passar tudo de novo. E se for reprovado, passa tudo de novo. E se for reprovado, tem que pagar e passar tudo de novo. Na vida do crente também não é mamão com açúcar, é da mesma maneira. Se você chega na prova e não é provado, vai voltar pela prova tudo de novo. Se você chega no ápice da prova, você está dizendo: Senhor, eu não aguento mais. E Deus está dizendo: aguenta mais um dia, que amanhã te dá vitória. Só que hoje, 11h59, você olha e diz: Senhor, eu não quero mais, vou voltar para trás. Deus olha para você e diz: daqui 1 minuto eu ia te abençoar. Daqui 1 minuto ia chegar aquilo que você pede. Só que através da sua murmuração, eu te convido a voltar para o final da fila. Resumindo tudo, cheguei. Hoje, pela misericórdia, eu sou presbítero. Em alguns lugares que chego,
negócio não é para mim não. Eu quero mudar meu jeito. É tão bom ver o pastor Júnior pregar e o pessoal dando glória. É tão bom ver algumas pessoas pregando e o povo explodindo no glória. Só que quando alguém chega para poder pregar uma palavra mais dura, aí todo mundo retorce o bico. As pessoas ficam bicudas. Eu imagino as pessoas que estão aqui ou nas outras igrejas vivendo no tempo de João Batista. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aleluia! Já desabei falando, Senhor, muda! E como a pastora diz, nela é quando não flui, comigo é quando eu desço. Depois de uma pregação, quando pode até ser bênção, as pessoas podem até dar glória, mas eu saio moído, porque a retaliação é grande. Subir no altar não é desabafar, não é pregar aquilo que você quer. Aleluia! É pregar aquilo que Deus manda. Aleluia! Imagine só que se aqui na igreja, eu não sei, deve ter umas 50 pessoas aqui. 50 pastor Júnior aqui, todo mundo psicólogo, todo mundo pregando a mesma coisa. Repetição danada. Não ia dar certo. É por isso que Jesus ele pegou Pedro. Vem cá que você é ignorante. Vem cá que a senhora é amorosa. Vem cá que você parece que não vai, mas vai. Vem cá que você é quietinho, mas Deus te usa. Imagina se Deus chama Pedro. Era na embarcação, e ao invés de clamar, estava todo mundo saindo na porrada. Por que você não ora? Por que você não ora? Ah, por que você não ora? Deus precisa levantar um João também. Então escute uma coisa. Ao invés de você querer imitar o ministério de outras pessoas, pede a Deus a sua originalidade. Creia na sua essência que Deus ele vai te usar. A misericórdia de Deus, pastor, me deixa maluco. Porque às vezes eu ajoelho dentro da minha casa e digo, Senhor, parei. A partir de agora eu vou entregar tudo. Não prego mais, não louvo mais. Mas quando a gente entra no ministério, está lá um presbítero, eita glória. Ei, tu é crente, mas não vai para o Monte Olivano. Mas por dentro está falando, Senhor, eu não quero ir. Só que é por isso que Deus levanta uma adjuntora. Para quando a gente não quer, ela vem aqui. As outras pedem, a minha obriga. Você não vai? Bora. Não, mas hoje eu não quero. Tem gente que precisa da gente. Fala, não, mas eu também preciso, eu não quero. Mas a gente vai. E como a última palavra sempre do homem, eu falo, sim senhora, bora. Então o ministério é feito de fases. O mesmo salmista do Salmo 133, 137 entrega o ministério por um período de tempo. Só que o salmista do 102 ele vai dizer, eu sou semelhante ao pelicano. Porque o pelicano ele tem momentos, ele passa por fases. E quais são as fases do pelicano? Ele entra dentro das águas, porque lá é o habitat natural deles, e ali ele se sente em casa. Está no meio de amigos, está no meio da roda, todo mundo está aplaudindo, porque agora ele deu um rasante na água. Porque agora ele conseguiu encher a bolsa dele. Pegou água, pegou peixe, e agora ele está se alimentando. Consegue alimentar tanto ele quanto as pessoas que estão do lado que precisam. Essa é a fase boa. Só lembramos do pelicano nessa fase. Só que um período onde ele precisa crescer. Ele precisa sair da zona de conforto. Ele sai das águas. E ele vai para o deserto. E quando chega no deserto, o esposo não pode ajudar. A esposa não pode ajudar. As pessoas que estão do lado não conseguem enxergar a nossa prova. Tudo é frescura. Você não vai para o culto porque você está de frescura. Você não vai adorar porque você está fraca. Irmão, quem está fraco não quer escutar que está fraco. Quem está passando por um momento difícil espiritualmente, não quer alguém chegando e metendo o dedo na cara e dizendo, você vai, você vai, você vai, você vai. Nós passamos por fases e as fases precisam ser respeitadas. Aleluia! Hoje eu estou pregando, amanhã eu posso estar no mundo. E aí, qual é a sua reação quando me vê bebendo? Me fala. Qual seria a sua reação se o presbítero que você tanto admirasse pegava um cigarro e começasse a fumar na sua frente? Qual seria a sua reação? Que o presbítero
presbítero que você tanto admira, não estou falando por mim, pode ser outro bom pastor. Imagina se hoje o pastor chega, irmãos, escutei a palavra e a partir de agora a direção está com o pastor Claudinho. Não quero mais, eu e a minha esposa estamos nos ausentando por motivo de força maior, não quero mais nada. Só que amanhã ou depois ele até recepcionaria a gente bem lá na casa dele, porque é dele. Só que imagine só, a gente chegando na casa do pastor Júnior e vendo ele com bebidas na mão, com arma, com coisas antigas. Qual seria a nossa reação? Imagine só, pastor Valdir, quando a gente chega na esquina, Pai do Senhor, Varela! Quando a gente olhasse, ele estava com baseado. Imagine só, pastor André, sobe no altar, coloca uma capa de super mulher, só que quando chega em casa desmorona. Porque todos nós, não acha que isso é frescura, todos nós vestimos uma capa quando a gente entra da porta para dentro. Aleluia! Não conseguimos mostrar quem somos dentro de casa. Isso é para todo mundo, sem medo de errar, que nem falou Alex. Nos vestimos de uma capa, e a capa é tão pesada que às vezes pesa. E quando pesa, a gente abaixa a cabeça e começa a chorar por um momento de tempo, e nos lembramos que ainda estamos com a capa, e colocamos um sorriso no rosto. Só que quando alguém sai, as lágrimas rolam, o desespero aperta, e a gente pensa em parar e retroceder. Estou falando para você que está vivendo nesse momento. Momento esse que você olha para um lado e não vê mais ajuda. Você olha para o outro e não consegue enxergar mais alguém para poder te reerguer. Só que você precisa andar, porque alguém precisa da sua oração. Aleluia! Alguém precisa do seu clamor. Mas ele parece ser forte, até parece. Só que Deus, ele olhou para Davi exatamente para isso. Ele olha para Samuel e diz: Samuel, avisa para todo mundo que está aqui, ó, que eu não olho para a aparência. A aparência pode até estar forte, mas a alma está chorando e está sangrando. Avisa para ele que é ele que eu chamei. Ai. Você já percebeu que é quem não quer que Deus chama? Que é quem não quer fazer que Deus faz fazer? Que é quem não quer ir que Deus ele manda ir? Quantos profetas tinha a não ser Jonas? E por que é que Deus ele manda Jonas? É porque Jonas abre a boca e diz: eu não quero. Por que é que Deus olha para Davi e diz: é você que é segundo o meu coração? Aí Davi abre a boca e diz: o passo está bom para mim, não precisa me levar para lá não. Você acha que por que Deus ele olha para José e diz: é você que eu quero? Porque quando o cara apertou, José diz: eu só sonhei, eu não é nada, eu não quero nada. Só que é quem não quer que Deus levanta. Eu quero te dar uma notícia para você que não quer. O ministério ainda é seu. O chamado ainda é seu. A história que Deus ele quer escrever ainda é sua. Nos contos, tem começo, tem meio e tem o final. Na nossa história, tem o começo, tem o meio e não tem fim. Porque quem decide viver para Cristo pode chorar, pode se espernear, pode abrir a boca para dizer: Senhor, eu não aguento. Só que quando Deus entra na causa, Deus muda a história, Deus muda o cativeiro e ainda te leva para o céu. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, vamos ter mais empatia um com o outro. Quando você vê um crente que se afastou, não atravessa a rua não. Dá a paz do Senhor para ele. Quando você vê alguém entrando de boné na igreja, de bermuda na igreja, dá um abraço nele. Você não sabe aquilo que ele está vivendo. Quando você vê o pastor, a pastora, o presbítero, eu estou aqui também, o missionário, o obreiro, o membro, abraça. Não olha para o momento que ele está passando. O momento da pregação é bom, é gostoso e parece que a gente transmite força. Só que o nosso interior é terra que só Deus conhece. E aqui em cima, infelizmente, todo mundo é assim. Precisamos colocar uma capa, uma máscara e dizer: eu sou isso. Só que por detrás da máscara há exatamente a pessoa certa. E eu tenho uma notícia para te dar. Pergunte qual? Pergunte qual?
Deus olha para você. Deixa eu te falar uma coisa. Você não consegue fugir mais de Deus. Deus já te encontrou. Se renda enquanto é tempo. Porque o mesmo Deus de paz, um dia, esmagará a cabeça de Satanás bem debaixo dos seus pés. Um dia, o amado das nossas almas vem saltando sobre os montes e dizendo: é a igreja que eu vou arrebatar. Um dia, Jesus sairá de perto do Pai, dizendo: Pai, até logo. Por quê, filho? Porque eu estou indo para os ares. Fazer o que nos ares? Estou indo esperar o Espírito Santo trazer a igreja para mim. Por quê? Porque a igreja que um dia eu dei a vida, agora vai subir para eu mostrar para o Senhor quem ela é. Um dia nós olharemos para Jesus lá em cima e diremos: valeu a pena te servir, passar por vales e por provas. Senhor, o Senhor viu quando eu não queria, mas eu fui. O Senhor viu quando a voz não saía, mas eu fui. Deus está contemplando a cada oração.